Olá, estudante paranaense! Bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná. E você já sabe, tenha em mãos caderno, caneta, lápis e borracha para realizar anotações e também realizar as atividades propostas na nossa aula de hoje. E também um recado muito importante para você. A forma de validação da presença no Google Classroom, ela mudou. Agora você deverá acessar diariamente o Google Classroom e realizar a atividade obrigatória para cada uma das aulas postadas. Assim, a sua presença será validada nesse período de quarentena que estamos vivendo. E agora, para darmos início à nossa aula, vamos conhecer os objetivos que são propostos para a aula de hoje. Tá ali, ó. Compreender a origem da água no planeta e, por meio da análise de gráficos, perceber a distribuição desigual da água no planeta, identificar as principais características de cada um dos oceanos do nosso planeta e também compreender esquematicamente o ciclo hidrológico. Então, nós vamos ver aqui como a água está distribuída no nosso planeta, qual é a importância dela, o que é o ciclo hidrológico. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a água. E aqui na tela já vai aparecer para você a seguinte pergunta, ó. Qual é a importância da água para a vida na Terra? Eu quero que você pense um pouquinho, por que a água é importante na sua vida? Qual é a importância dela para a nossa sociedade, para a economia? Pensa aí um pouquinho, vai lá! Muito bem, estudante. Qual a importância da água na sua vida? Qual a importância da água para a sociedade que nós vivemos? Olha na tela ali algumas imagens que vão aparecer para você, ó. Nós temos ali a agricultura, produção de energia, a navegação, lazer, higienização, consumo. Nós temos que destacar que a água tem uma importância fundamental para a nossa vida e para a nossa sociedade, seja para as atividades econômicas, quanto para a nossa sobrevivência e também para o nosso lazer. Pense na navegação, na pesca, seja tanto em águas oceânicas quanto nas águas dos rios. Pense em parque aquático, pense na higienização dos alimentos, conforme a imagem mostra ali para você. Pense que no consumo da água, o quanto nós consumimos água na nossa vida e o quão importante é a água para os seres vivos como um todo. Olha na tela também uma outra definição de água. Substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio e cobre grande parte da superfície terrestre e é o maior constituinte dos fluidos dos seres vivos. Então, quando nós falamos da água, ela é fundamental para a nossa vida e ela constitui a maior parte dos líquidos existentes nos seres vivos. E ela quimicamente é composta por 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. Conforme do lado direito da tela você pode observar a ilustração que traz um esquema que mostra a disposição química da água. E aqui, ó, presente em nosso planeta em 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Então a água ela vai estar presente no estado sólido, gelo, neve, no estado líquido, em forma de água líquida, que está nos oceanos, nos mares, nos rios, e também no estado gasoso, na atmosfera. Quando nós inalamos e expiramos, nós também estamos inalando pequenas gotículas de água. Continuando ali, ó, oceanos e mares são compostos por água salgada e as águas dos rios, lagos, lagoas, subsolo e atmosfera possuem um menor teor de sais minerais e por isso são chamados de água doce. Importante,
que a água dos mares e oceanos ela tem uma grande concentração de sal, por isso é água salgada. Já as águas que nós encontramos nos rios, nos lagos, nas lagoas e no subsolo, elas têm uma concentração de sal muito pequena. Não é que elas tenham adição de açúcar, é que elas contêm um teor de sal muito menor. Então, por isso elas são chamadas de água doce. Mas a água doce não significa que ela tenha um teor de açúcar na sua composição. Também, nós vamos falar do ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é o movimento natural que a água realiza na atmosfera terrestre. E esse movimento ele é caracterizado por várias etapas. Se você olhar na tela, você vai ver ali que o ciclo hidrológico ou o ciclo da água é esse movimento contínuo da água presente nos oceanos e nos continentes e também na atmosfera. E esse movimento ele é alimentado pelos raios solares. São os raios solares que vão aquecer a água e promover o processo de evaporação dessa água, para que essa água entre no seu ciclo de evaporação, condensação, conforme a gente vai ver na sequência. Também, acompanhando aqui na tela, na atmosfera, as formas que nós vamos encontrar a água podem ser na forma de chuva, de granizo, de orvalho e de neve. Então, quando as nuvens elas se formam justamente pelo processo de evaporação da água dos rios, mares e oceanos, e quando elas se condensam, elas vão se acumular nessas nuvens. À medida com que o peso dessas nuvens ele aumenta, essa água pode e ela vai cair dessa nuvem. Quando ocorre essa queda, nós temos a precipitação. E aí nós podemos ter em forma de chuva líquida, podemos ter em forma de granizo, que são cristais de gelo, e nós também podemos ter a neve, que ocorre em função da água que quando precipita, ela vai se resfriando durante o seu período. E um floco de neve nada mais é do que uma gotícula de água que está congelada e que no meio dela existem vários espaços onde existem ar no meio. E aqui, no ciclo hidrológico, nos continentes, a água precipitada pode seguir diferentes caminhos. Então, quando essa água precipita, ela pode seguir vários caminhos. Ela pode infiltrar, ela pode escoar pela superfície, ela pode evaporar e também congelar. Então, tem vários caminhos que ela realiza na atmosfera e a gente vai conhecer eles um pouco melhor visualizando o ciclo hidrológico. Na tela aparece para você o ciclo hidrológico e as suas etapas. Importante você saber que o ciclo hidrológico ele é contínuo, ele ocorre constantemente na superfície terrestre e na atmosfera terrestre. E esse ciclo ele tem uma fundamental importância também para o desenvolvimento da vida no nosso planeta. Acompanhe aqui comigo as diferentes etapas do ciclo hidrológico. Nós temos aqui no número 1, se você observar com bastante atenção, nós temos aqui oceanos, lagos e rios. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter o processo de evaporação dessa água. Os raios solares vão ser responsáveis pelo aquecimento dessa água, o que resultará na evaporação dessa água, formando as nuvens pelo processo de condensação. As nuvens elas vão se movimentar na atmosfera por meio da ação dos ventos. E essas nuvens, à medida com que elas vão se movimentando, elas vão agregando cada vez mais gotículas de água, vão cada vez aumentando o seu tamanho e também vão concentrando cada vez mais água. E essa água também pode ser proveniente da transpiração da vegetação de uma determinada área, porque as plantas elas também perdem umidade para o meio. E aí, quando o sol aquece essas plantas, essa água vai ser aquecida, vai evaporar e vai contribuir para o processo de condensação. Quando essa nuvem atinge um tamanho e um peso muito grande, o que acontece? As gotículas de água que estão ali presentes acabam caindo em forma de precipitação. E essa precipitação, conforme já dito anteriormente, pode ser gelo, pode ser flocos de neve ou pode ser no estado líquido da água. E aí o que nós vamos perceber? Que essa água realizará alguns movimentos. Ela poderá ou escoar pela superfície, realizar esse escoamento,
Também pode realizar a infiltração, sendo absorvida pelos poros existentes no solo e alimentando as águas subterrâneas. E aí o que vai acontecer? Quando essa água ela está correndo aqui pela superfície, ela pode novamente evaporar e voltar a alimentar o ciclo. E é importante a gente saber que o ciclo ele é constante e contínuo. E outro detalhe fundamental é que as águas dos mares e oceanos, elas apresentam uma grande quantidade de sal. E esses sais, durante o processo de evaporação da água, eles não evaporam. Os sais permanecem nos mares e nos oceanos. Apenas a água que evapora e vai para a atmosfera. Aqui na tela agora, nós vamos ter o nosso quiz aqui. É o momento que a gente vai brincar com o conhecimento. Vamos ver se você fixou os conteúdos que foram trabalhados até o momento. Durante o ciclo da água, observamos a formação de nuvens, que ocorre graças à transformação do vapor de água em pequenas gotículas. Esta mudança de estado gasoso para estado líquido é chamado de evaporação, condensação ou fusão. Letra A, B ou C? Vai lá! Muito bem, estudante. Letra A, B ou C? Resposta correta está ali, ó. Condensação, letra B. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos fazer agora a nossa primeira atividade. E atenção você que está acompanhando esta aula exclusivamente pela televisão. Realize essa atividade no seu caderno e encaminhe posteriormente para a sua escola ou seu colégio, para que o seu professor ou professora possa validar a sua participação nas aulas à distância. Então a nossa primeira pergunta vai aparecer na tela para você, ó. Qual é a importância da água para a vida na Terra? Descreva qual é a importância da água de acordo com a sua percepção e de acordo com a forma com que ela foi abordada na aula até o momento.
Muito bem, estudante. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a formação da água no nosso planeta. E olhando aqui na tela, ó, você vai ver que durante o resfriamento foi expelida do interior da Terra uma imensa quantidade de gases e vapor de água. Então, durante o processo de formação do nosso planeta, havia uma grande quantidade de gases e de gotículas de água ali dentro do nosso planeta que foram sendo expelidas em função das erupções vulcânicas e das atividades sísmicas existentes no nosso planeta. E isso deu origem à atmosfera também. E se a gente perceber e acompanhar no gráfico, nós vamos perceber que a superfície do nosso planeta, ela dispõe de uma grande quantidade de água. Porém, não é toda essa água que está disponível para consumo. Não é toda essa água que a gente pode beber. Olha ali no gráfico, ó. Então, aonde que nós temos? A distribuição da água no mundo. 97,5% da água do nosso planeta é água salgada. Apenas 2,5% sendo a água doce. Então, nós temos uma grande quantidade de água salgada. E observe nesse gráfico aqui que desses 2,5%, dessa pequena porção de água doce que nós temos, o que acontece? Desse pedaço aqui, ó, 69,8% da água doce está nas calotas polares, congelada. Nós temos 29% dessa água estando nos subsolos, sendo águas subterrâneas. E nós temos nos rios e lagos 0,3%. Então, a quantidade de água disponível para nós, para ser utilizada para consumo, para as mais diversas atividades, é uma quantidade muito pequena. E aqui, ó, vários fatores vão influenciar na disponibilidade de água para a população. Nós vamos ter fatores geográficos, fatores físicos, mas também fatores econômicos que influenciam diretamente no acesso à água por parte da sociedade, por parte das pessoas. Nós podemos citar exemplos de países africanos ou mesmo exemplos existentes no nosso país. A exemplo do que acontece e aconteceu muito no sertão nordestino ao longo de toda a história do nosso país, onde a água se tornou uma moeda de troca. Aqui nós vamos ter agora nosso segundo quiz. Olha lá, ó. Qual das alternativas traz fatores que influenciam na disponibilidade de água? Clima, letra A. Letra B, questões políticas e econômicas. Letra C, relevo. Ou letra D, todas as alternativas. Qual que você acha? Vai lá! Muito bem, estudante. Qual alternativa você indicou? A, B, C ou a letra D? A resposta correta é a letra D, todas as alternativas. Porque tanto o que está na alternativa A, quanto na alternativa B, tanto quanto na alternativa C, vai influenciar diretamente na disponibilidade de água. E agora vamos falar um pouco sobre mares e oceanos. O que são mares, o que são oceanos? São a mesma coisa? São coisas distintas? Acompanhe ali na tela, ó. O oceano é o componente principal da superfície da Terra, constituído por água salgada e cobre cerca de 70% da superfície terrestre. Então, os oceanos são os grandes corpos hídricos que cobrem a superfície terrestre, ocupando cerca de 70% da área da superfície terrestre. E conforme você pode ver no mapa, nós temos vários oceanos, que são o Atlântico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico. Aqui, ó, características do Oceano Atlântico.
uma imagem dele aqui, e é o segundo maior oceano do planeta e é também o mais utilizado comercialmente, localizado entre a América e a Europa, ali ó, então na porção leste do continente americano e na porção oeste da Europa e da África. Então é um oceano muito importante, histórica e economicamente. Foi por esse oceano que os colonizadores europeus chegaram à América. O próximo, aqui ó, também tem uma imagem aqui que mostra para você na tela justamente a localização desse oceano, que é o Oceano Atlântico, e a linha do Equador ali representada pela linha vermelha que você vê na tela. Dando continuidade, nós vamos falar do Oceano Pacífico, que conforme você pode ver ali, ó, maior oceano do nosso planeta. É o maior oceano da Terra, situado a oeste da América, a leste da Ásia e da Oceania e ao norte da Antártida. Então, nessa ilustração que você vê, você consegue perceber exatamente a posição do Oceano Pacífico dentro do planisfério. Você consegue ver aqui Oceania, Ásia, você consegue ver a América do Norte, América Central e também a América do Sul. E aí o Oceano Pacífico estando justamente nesse meio aqui, entre Ásia e América. E é importante a gente destacar que nosso planeta ele é circular. Então, para fins de representação cartográfica, o Oceano Pacífico ele acaba sendo dividido em duas partes quando representamos o nosso planeta no planisfério. Porém, é importante destacar que quando você estiver olhando um mapa mundi e você ver em dois locais a inscrição Oceano Pacífico, não é que existam dois oceanos pacíficos. É um Oceano Pacífico que, para fins de representação cartográfica, teve que ser dividido. E agora vamos falar do Oceano Índico. Está ali na tela, ó, terceira maior divisão oceânica do mundo, cobrindo aproximadamente 20% da água da superfície terrestre, limitado pela Ásia ao norte, pela África a leste e pela Austrália, e ao sul pelo Oceano Glacial Antártico. Então, é importante a gente saber a localização desse oceano. Então, ele tem uma importância econômica muito grande, principalmente pelos navios petroleiros e pelos produtos provenientes da China e dos seus países ali no entorno. Então, são rotas comerciais muito importantes. E aqui, ó, se você olhar com bastante atenção, ó, aonde está localizado o Oceano Índico? África, porção leste da África, porção oeste da Oceania, porção sul aqui da Ásia, com ênfase para a China, para a Índia e China, que estão ali localizados. Dando continuidade, vamos falar do Oceano Glacial Ártico. Oceano Glacial Ártico, localizado na porção norte do nosso planeta, sendo o habitat dos ursos polares, conforme você pode ver na imagem do lado direito da sua tela. Essa área do oceano, ele está praticamente congelado. Nós temos ali, em função do aumento das temperaturas do planeta, do aquecimento global, o processo de derretimento dessas áreas. Caso em um futuro venha a ocorrer todo o derretimento desse gelo, nós teremos no polo norte do nosso planeta um grande oceano, todo ele sendo um oceano. Já no Oceano Glacial Antártico, que você pode ver aqui na tela, ele está no polo sul do nosso planeta e ele banha um continente chamado de Antártida. O que é importante a gente saber? Que a Antártida, por baixo de toda aquela cobertura de gelo existente, existe solo. E caso haja, por meio do aquecimento global, o derretimento de todo o gelo, nós teremos o continente Antártida ficando visível toda a sua parte rochosa, o seu solo, e aí nós teremos as águas que banharão esse continente, ali todas também descongeladas. Então teremos ali o Oceano Glacial Antártico descongelado. Importante destacar que, atualmente, nós temos tanto no Oceano Glacial Ártico quanto o Oceano Glacial Antártico uma grande quantidade de suas águas ainda no estado físico, estado gelado, estado de gelo. E aqui, ó, mares e oceanos. Qual é a diferença entre mar e oceano? Quando a gente fala de mares, mares geralmente são corpos hídricos menores do que os oceanos e menos profundos. E os mares eles podem estar próximos aos continentes ou ainda dentro dos continentes.
e eles sempre possuem água salgada. E aqui, ó, eu trago para você um mapa do continente europeu, que em função do seu processo de formação geológica, lá no período da deriva continental, ele favoreceu a formação de grandes mares. Então nós temos aqui Mar do Norte, nós temos Mar da Noruega, um Mar Mediterrâneo, uma série de mares ali no continente europeu. E todos eles dispondo de água salgada. E inclusive nós temos alguns mares que são de interior, Mar Cáspio, Mar de Aral, são mares que estão no interior do continente, conforme pode ser observado aqui na imagem. Aqui no continente asiático, aqui nós temos vários mares também aqui banhando o continente asiático. Então nós temos o Mar de Aral, nós temos o Mar Arábico, o Mar da China, um conjunto de mares que estão ali no continente asiático também. E agora o nosso quiz. Vamos lá, vamos ver se você compreendeu os conteúdos que estão sendo trabalhados aqui na nossa aula de hoje. Qual é a diferença entre mar e oceano? Mares são maiores que oceanos. Letra B, oceanos são maiores do que mares. E letra C, ambos os termos são sinônimos. Ambos os termos significam a mesma coisa. Vai lá! Muito bem, estudante. Qual alternativa você indicou? A, B ou C? Vamos ver se você indicou a alternativa correta. A resposta está ali, ó. Letra B. Oceanos são maiores do que mares. Então nós já falamos isso aqui anteriormente, que os oceanos são maiores do que os mares. E agora na tela vai aparecer para você a segunda atividade. Acompanha comigo. Como podemos descrever a importância econômica dos oceanos Atlântico e Índico para a sociedade? Qual a importância desses oceanos economicamente para a nossa sociedade? O tempo está na tela, vai lá!
Muito bem, estudante. Espero que você tenha realizado essa atividade. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, você pode rever essa aula acessando ela no canal oficial do Aula Paraná no YouTube ou ainda acessar por meio do Aula Paraná essa aula e clicar ali no link que vai direcionar você diretamente para rever esta aula. Na nossa aula de hoje, nós trabalhamos os seguintes conteúdos aqui, ó: o uso da água, a disponibilidade de água no mundo, os tipos de água, água doce, água salgada e mares e oceanos. Então foram trabalhados esses conteúdos na nossa aula de hoje. Quero muito agradecer a você, estudante, que está realizando e participando desse processo das aulas remotas, e também quero destacar que, caso você queira acessar o canal oficial do Aula Paraná no YouTube, no final da aula, esse QR Code que você pode ver aqui, ele vai ficar bem grande na tela. Então você vai poder pegar o seu celular, apontar para esse QR Code, que você será direcionado para o canal oficial do Aula Paraná no YouTube. Muito obrigado, estudante, muito obrigado ao nosso intérprete de Libras, Natan, muito obrigado a todos e até a próxima aula.